Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, muita paz ao seu coração, à sua vida. Hoje é quarta-feira, mais uma quarta-feira de quarentena, né? Dia 8 de abril, mas também mais uma quarta-feira para que a gente possa aprender, junto com as nossas amadas pílulas, a refletir mais profundamente sobre tudo, né, meus amigos, que o Evangelho nos traz. Todos os ensinamentos que o Evangelho nos oferece. E hoje, eu queria conversar com vocês sobre o incrível poder que a autoaceitação é capaz de trazer na transformação das nossas vidas. É sério. Gente, todos nós temos os nossos conflitos, né? Bom, vamos falar a verdade aqui. Eu brinco, hashtag papo reto, né? Todos nós temos os desafios, né, que normalmente visitam a nossa alma e fazem com que a gente se sinta inseguro em diversas fases da vida. E é muito comum em algum desses momentos de fragilidade que a gente comece a questionar a nossa capacidade de vencer os problemas, não é? É muito comum que um pai, quando veja seu filho cometendo algum equívoco, se questione: será que eu fui um bom pai? Será que eu realmente fui uma boa mãe? Muito comum que, por vezes, o oposto aconteça também, né? Os filhos, ao verem os pais passando por problemas, se questionam: onde foi que eu errei? Será que eu fui o filho que eu poderia ter sido? Às vezes a gente se questiona em relação ao trabalho, né? Nós nos questionamos em relação à nossa saúde. E na relação com Deus, então? Quantas vezes a gente não se questiona, né? Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é assim? Meu Deus, será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Então, pessoal, é muito comum, né, que nos momentos, principalmente de fragilidade, a gente se questione quanto aquilo que a gente julga que deveria ter feito e não fez. Bem, vamos começar por aqui. É óbvio que todos nós poderíamos fazer melhor qualquer coisa, por isso que a gente evolui, né? Já pensou como seria terrível você ficar 50 anos na Terra fazendo as mesmas coisas sem evoluir? Gente, é natural que ano após ano, né, decênio após decênio, o nosso nível de maturidade aumente e, consequentemente, com ele, nós tenhamos uma percepção mais dilatada da vida e de tudo aquilo que a gente pode fazer em relação à vida. Só que a gente confunde esse processo de progresso com o processo de não aceitação de si mesmo. Como assim? É como se você aceitasse que você pode e deve progredir, mas você se revolta com seu eu do passado que não deu conta de fazer as coisas que hoje você consegue enxergar que deveria ter sido feitas. Mas na época não tinha como. Gente, isso é injusto. Eu, Ricardo, hoje eu tenho 41 anos. Eu não tenho como, sabe, maltratar, julgar o meu Ricardo de 20 anos pelos erros que eu cometi quando eu tinha 20 anos, sendo que hoje, com 41, eu tenho uma visão que eu não tinha 21 anos atrás. E certamente o Ricardo, se eu tiver encarnado aqui daqui a 20 anos, quando eu tiver 61, naturalmente vai ter muito mais maturidade e percepção da vida do que esse Ricardo de agora. Imagina só, eu daqui a 20 anos começar a me julgar porque hoje eu não dou conta de fazer coisas que só daqui a 20 anos eu vou entender que eu deveria ter feito. Percebe a ideia? Não faz sentido. Por isso, meus amigos, que a aceitação, em especial a autoaceitação, o autoamor é um dos primeiros passos da transformação espiritual verdadeira. Ninguém pode amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se não amar a si mesmo. Por que você acha que Jesus responde aos fariseus que o maior mandamento da lei de Deus era exatamente esse, né? Amar o Pai sobre todas as coisas, de toda a força e todo o nosso coração, mas também amar o nosso semelhante na medida que a gente possa amar a si próprio. Porque para eu te amar, para eu te entender, eu preciso me aceitar, não é? Para eu aceitar a sua humanidade, eu preciso aprender a acolher a minha. Para eu compreender a sua tristeza, eu preciso aprender a respeitar a minha tristeza. Para eu acolher suas falhas, eu preciso aprender a respeitar as minhas falhas. Você entende como isso é importante? Algumas pessoas às vezes não conseguem entender isso e falam assim: mas peraí, Ricardo, você quer então que eu seja conivente? Não, ninguém usou o termo conivência aqui, né? Aceitar que eu erro não significa ser conivente com o meu erro, pelo contrário. Aceitar que eu erro significa que eu devo ter uma mente alerta para buscar o meu progresso todos os dias da minha vida, porque esse é meu dever com a minha consciência e com Deus, mas entender que eu não estou pronto para ser perfeito ainda.
Porque se você, meu amigo e minha amiga querida, se julgar perfeito, se você achar que você tem que colocar esse peso nas suas costas, você não vai sair do lugar. Veja, nem Deus, na sua infinita misericórdia, coloca esse peso nas nossas costas. Veja que o Senhor da vida nos dá a reencarnação, a bênção da gente retornar à matéria quantas vezes forem necessárias para esse processo de aprendizagem. Por quê? Porque o Senhor da vida sabe que a gente não dá conta de fazer tudo da noite para o dia. Então, calma, né? Aproveita essa quarentena para você fazer as pazes consigo. Aproveita essa quarentena para você se perdoar. Uma das leis espirituais da prosperidade, eu estudei ela no domingo. Quem assistiu a nossa palestra à noite no YouTube e no Instagram, às 20 horas do domingo, trabalhou essa questão, é o auto-perdão. Não é? Sem auto-perdoar-se, a gente não tem como ir adiante. Então calma, se aceita, faça as pazes com você mesmo. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, vai aprender a compreender mais quem te rodeia e vai ser uma pessoa extremamente mais feliz. Fácil? Não, eu sei que não é, mas é uma aprendizagem necessária. Tá bom? Por isso que a gente está te convidando, né? Participe todos os dias à noite, às 20 horas, tem as nossas lives no YouTube e no Instagram dos nossos canais, falando sobre espiritualidade e, ao mesmo tempo, prosperidade. A gente está estudando as leis espirituais da prosperidade, são leis emocionais. Então, se você quer mergulhar mais a fundo no seu eu emocional, participe ao vivo, porque a gente tem feito exercícios com vocês e eu tenho certeza que vai ser transformador. Quem participou sabe, é ou não é? E tem, claro, nosso Evangelho no Lar, todo dia, 10h30. Ontem nós tivemos o nosso Rossandro, foi maravilhoso, né? Quem assistiu sabe, belíssimo. Hoje nós vamos ter o Peterson, um dos 10 mais importantes, né, tocadores de violão clássico do mundo, vai estar com a gente. Nossa, vocês vão ver que magnífico é o talento desse rapaz, do Peterson, tocando pra gente ao vivo. Vocês vão às lágrimas, eu tenho certeza. Ele tocando Ave Maria, Jesus do céu, me acode, não é assim? Só no violão. Imagina, na tua frente, é para curar qualquer dor, qualquer problema de autoestima e avante. No Evangelho do Lar de hoje, quarta-feira, 10h30. Estou te esperando, hein? E no mais é isso, meus amigos. É com bom ânimo, bom humor que a gente segue adiante, com muita gratidão a Deus. Beijo grande no seu coração e obrigado a você que compartilha as pílulas com paciência, às vezes no 1 a 1, mas compartilha, não deixa ninguém sem receber as pílulas do Evangelho. Obrigado a você, apesar de tantas coisas que você tem para fazer, pela atenção que você nos dá a esse projeto lindo, tá bom? Um beijo enorme aí no seu coração. Luz e paz e tô te esperando nas lives, hein? E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.